Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, hoje dia 1º de abril de 2020, 11 horas e 49 minutos. Eu inicio os trabalhos convidando a você que me ouve para entrar no site toptraders.com.br, colocar seu nome e e-mail aqui para receber especialmente o informe cenário que eu faço todos os dias de manhã, mas saber quando tiver Masterclass, Semana do Trader, a gente não fica massacrando a base para vender produtos, nem nada do gênero, e acho que você vai gostar da experiência. E para você que está no nosso canal aqui do YouTube, eu tenho dois recados. Primeiro, deixa eu entrar aqui na nossa página. Se você puder deixar o like e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Você tem na descrição dos vídeos o nosso canal gratuito no Telegram e na parte alta aqui do YouTube, treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa. Qualidade excelente, digital, de som e imagem, indicado gratuito, absolutamente gratuito, não tem que dar número do cartão, não está vinculado a nada, ninguém vai ficar te oferecendo um curso mais avançado depois, é realmente um presente da Top Traders para investidores iniciantes e de nível intermediário. Perfeito? Então, vamos aos estudos, começando pelas bolsas asiáticas e também pela Europa. Nós temos, nesse momento, baixa generalizada, porém, os benchmarks negociam longe das suas mínimas, apesar de ainda estarem em queda. Então vamos ver primeiramente a bolsa de Xangai, pessoal. Nós temos um cenário, né, que admite-se ainda aqui a formação de um pivô de alta, né, no rompimento da máxima recente da média, mas eu acho que a mínima do dia 30 teria que ser preservada nesse caso, acho que seria interessante. Senão já começa a ficar com uma cara de V invertido aqui e poderia vir para essa região dos fundos recentes, na minha leitura. Quando a gente fala do índice DAX na Alemanha, apesar da queda, ainda mantém essa região, né, consolidada em torno de 9.450 pontos como suporte. Eu acho que é importante que se mantenha. Ainda passaria uma ideia de um mastro bandeira, apesar da inclinação não ser a padrão, mas seria o jeitão assim da figura, né? E aí nós temos o índice FTSE, que o mastro bandeira já seria forçar um pouco a barra, mas nós teríamos essa região, a mínima do dia 30 preservada, me dá uma ideia de um pivô. Seria rompido se as máximas recentes forem vencidas, assim como a média móvel de 21 períodos também. Aí podemos observar, a gente tem feito também um estudo do índice CAC da França. As quedas estão mais acentuadas na Europa porque ontem as bolsas americanas perderam tração no final. O índice CAC ele testa nesse momento a mínima do dia 30. É importante que seja conservada essa região, ainda mais que nós temos um topo mais baixo que o anterior. Então o fechamento das bolsas americanas hoje, eu acho que será algo assim de suma importância. Então, antes de ver as bolsas americanas, vamos ver o Crude Oil WTI, o petróleo negociado na NYMEX em Nova York. Eu tive conversando com alguns alunos meus que lá operam, né? Eu conversei com várias pessoas, inclusive algumas que vieram passar a quarentena no Brasil, vão trabalhar home office mesmo, né? Alguns alunos meus que operam em Chicago, outros que operam em Nova York. Eles disseram que existe um sentimento de frustração, de indignação muito grande daquela galera que perdeu dinheiro, que é o caso de praticamente todo mundo, né, pessoal? O otimismo ele imperava naquele momento que o mercado começou a cair. Isso eu não estou falando só de petróleo, não, de ações e tudo. E existe uma
uma galera que ficou de fora dessa alta do ano passado que está entrando. Então, não se sabe se vai haver um ponto de equilíbrio aí para onde vai o mercado. Mas a gente se esquece de um personagem. O camarada que trabalha vendido, uma hora ele começa a comprar também, seja para realizar lucro porque ele acha que está barato. Né? Então tem isso também. Então o petróleo tenta trabalhar numa região de fundo aqui para quem sabe fazer um fundo duplo. As cotações do Brent aqui no TradingView, elas estão corrompidas. Deixa eu ver aqui. Se aqui a gente consegue... Ó, tá errado, ó, em várias de fontes diferentes. O TradingView deve estar fazendo, como diz a garotada, alguma presepada aqui. E a gente vai ter o Brent em dólar, dizer que considerem aqui como se fosse não 23.308, mas 23,30, né? Então será que é isso? Vamos ver no... Estaria trabalhando a 23,31, vamos ver aqui no investing.com. Vamos aqui em Commodities. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver se atualiza. Para a gente comparar, né? As cotações. Como eu sempre falo, softwares. Ainda mais em dias agitados como hoje, aí os softwares, eles ficam ainda mais lentos, principalmente os gratuitos, né? Vamos ver aqui, agora acho que vai atualizar. Senão eu vou deixar de fazer o Brent uns dias até normalizar. Ó, não atualiza, aí é dose, né? Acho mais fácil eu ver aqui no meu aplicativo. Agora foi. É 25,14. Tá errada, né, a cotação. Então, depois a gente vê uma fonte aqui, mas enfim. Estão em queda, né? O petróleo WTI de lado, na região de 20 dólares, e o Brent nos 25,14. Aí nós temos o VIX, que é o índice do medo, trabalhando de lado, então não é um cenário de tanta aversão ao risco, ele está repicando até a média. Eu creio que ele vá para baixo e, consequentemente, nós teríamos as bolsas americanas para cima. Então, comecemos pelo EWZ, que está colocando esse gap, teoricamente, de fuga em xeque, mas ainda o mantém aberto. Né? Para passar a confiança novamente, eu acho que teria que trabalhar acima de 24 com 22, é a minha visão. Os futuros americanos na abertura caíam 3,5%. Tanto que eles estão, ó, tá vendo aqui a mínima? Eles estão mais perto da máxima do que da mínima. Né? A mínima 21,022 e a máxima 21,408. Mais um pulo aqui bate a máxima. E é uma contração meio maluca aqui, mas pela volatilidade admissível, só que o gap ele continua preservado. É a mesma leitura que nós temos no S&P. E eles cumpriram, né, o repique até a média de 21. Aí aqui que decide se é inflexão ou se é repique. Pela simetria, dá a impressão que é mais favorável à alta. Mas a sessão de hoje, por exemplo, eu acho importante formar uma sombra inferior, fechar... É que a sombra não vai ser o caso, né, porque já abriu em gap de baixa. Mas um candle com alguma amplitude eu acho importante. Ok? E eu acredito que o índice Nasdaq, S&P e Dow Jones, eles vão fechar em queda hoje, mas uma queda bem menos acentuada do que operam no momento. Opinião minha aí. Aí nós temos o DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moeda. Eu detalhei alguns indicadores americanos hoje no informe cenário, leiam. O índice ADP, eu falei sobre o PMI no Brasil, na China. Mostra alguma força da economia americana, como o epicentro do coronavírus é nos Estados Unidos nesse momento, eu acho algo importante. O dólar frente a uma cesta de moedas. E o SGBRL, que é como se fosse o dólar à vista, ontem houve o vencimento aqui no Brasil, trabalha na máxima histórica, né? Será que forma um topo duplo aqui? Eis a questão, podemos ver inclusive o estudo que eu mandei para o meu grupo fechado hoje mais cedo, né? Claro que eu detalhei melhor lá, afinal o grupo é fechado, mas dá para a gente falar de maneira importante também por aqui. Então tem um possível
topo duplo, né, que se realmente for montado haveria uma mudança estrutural no dólar no Brasil. Só que assim, ainda é cedo para falar alguma coisa, mas se a gente pegar aqui, pessoal, por exemplo, a posição dos estrangeiros no dólar, olha que interessante. Eles tinham, por exemplo, até dia 18, 135.218 contratos na compra, eles foram reduzindo, hoje amanheceram com 9.455, mas um pouco eles estão vendidos aí no dólar. Enquanto os institucionais estavam com 84.593, eles foram reduzindo, mas eles ainda mantêm uma pressão de venda com 73.440. Os bancos estão vendidos aqui. Então é algo relevante, né? E aí falando do fluxo no mercado de ações, ainda é extremamente negativo, ó. Tem aumentado dia após dia até o dia 27, 22, 694, 482. E no índice futuro, os estrangeiros têm reduzido a exposição vendida, ó, 91, 78, 60, 58, 48, 48, 52, 55, 53, 42. Só que os comprados também, né? Então os estrangeiros reduziram pela metade a exposição na compra e os estrangeiros na venda e os institucionais na compra. Então aí já não dá para fazer uma leitura mais marota, diríamos, como é possível fazê-lo no dólar. Ok? Legal. Falemos então da Via Varejo, VVAR3. Ela tem uma sessão de forte queda, né? A CVM questionou a Via Varejo sobre as possíveis fraudes contábeis, mas caramba, era um assunto velho já, né? É que agora saiu o balanço, mas assim, nesse tipo de mercado mais volátil, arredio, qualquer coisa é motivo para cair. Eu acho que isso daí gera oportunidade no ativo. Aí falamos dos ativos fixos e FNC aí na tela. Índice de setor financeiro. Ele passa uma ideia de fundo, topo, fundo. Se romper essa região com a média, formaria um pivô de alta. Aí nós temos o DI. DI1F25, né? O DI ele tem em teoria aqui um alvo no 6.460, mas ele está agora acima de 6.800, mas ainda acho que ele vai buscar essa região. Eu vejo aqui como um repique, é o V invertido. E aí podemos falar dos bancos, primeiramente Tube, tá Unibanco. É claro, pessoal, que quando a gente tem você tem aqui uma figura, dá para traçar inclusive uma linha de tendência de baixa. Mas você tem aqui uma figura. É um desenho bonitinho, perfeitinho, aquela coisa no mundo cor-de-rosa que eu falo. E aí aparece o ombro, cabeça, ombro invertido. Aí vem um candle desse aqui, bagunça a leitura, mas onde que, por exemplo, passaria uma ideia de compra de novo? Se romper 22,50, é possível, de repente até hoje, né? Porque já seria um rompimento, uma penetração falsa da mínima desse ombro, por exemplo. Eu acho que essa leitura é admissível, caindo 5,15, né? Talvez uma queda exagerada, seguindo os bancos europeus, enfim. Aí nós temos Bradesco, a leitura será parecida, né? Sem dúvida nenhuma. Então eu acho que hoje o investidor que opera aqui no Brasil é aquele que tem visão de médio prazo, ele vai ter que ter paciência. No caso de Bradesco, se nós traçarmos uma reta, talvez tenha que fazer operações mais rápidas, de giro, como eu estou propondo ao meu grupo. Então assim, só que se você olha, por exemplo, o ombro, cabeça, ombro ali invertido, será que seria admissível o segundo ombro por aqui? É uma ideia, né? E aí nós temos BBS3. Né? E no caso da BBS3, nós podemos traçar essa reta nos mesmos moldes? Podemos. Apesar dela não ter os pontos de conexão alinhados com seus pares. E aí, no caso, o Banco do Brasil, que é um banco ligado ao governo, e hoje, com o coronavírus, o governo é protagonista não somente no Brasil, que o diga no Brasil, né, mas mundo afora. Então nós poderíamos ter
uma leitura de um oco, poderíamos, algo que já não era tão claro até ontem. Então o que a gente percebe? Que se houver o rompimento de baixo para cima, obviamente, de R$ 28, passaria uma leitura interessante. Aí por quê? Porque é o ponto que está nesse momento acionando um pequeno pivô de baixa. Essa que é a ideia. Vamos falar, eu estou vendo o SUSB aqui, vamos falar de SUSB e Klabin, fazer sempre dois ativos aí. Olha que interessante, né? Eu não sei se parte vinculada ao dólar e parte vinculada a uma recuperação da China, celulose, mas nós temos um pivô de alta no ativo. A 31,25 corresponde mais ou menos a essa região de fundos marcados em outubro. É uma ação que ela indica que uma busca por R$ 45. Eu estava vendo esse setor. Uma movimentação interessante, né? Muitas vezes ações ligadas à celulose, a gente já teve outros códigos aí, né? A Aracruz, tal, Votorantim Papel e Celulose, hoje em dia a Klabin e a SUSB. Mas elas muitas vezes são resilientes. Essa figura é uma figura que nos parece um V, né? Com alvo nos 22, 22,50. Então, movimento, no mínimo, interessante. Vamos dar uma olhada em Magazine Luiza, né? Se ela está alinhada com... Hoje no Magazine Luiza você compra tudo pelo site, acho que até comida eles estão entregando. É um cenário de queda, mas bem diferente de Via Varejo. Então o problema realmente é o lance da CVM com a Via Varejo. Percebam que ela fez o pullback na cabeça do pivô, R$ 36,07. Ela veio a 36,07 na cabeça do pivô e está abaixo do ponto que está acionando o pivô de baixo, 37,65. Esse, por exemplo, é um sinal de compra na minha visão. Eu com alvo aqui nos 54, R$ 55. Vamos ver CVC, que teve problemas aí com balanço, também não divulgou, a empresa está enrolada. Forte queda, né? Onde seria uma mudança, uma virada de chave aqui. 14,15, porque acionaria um pivô, reversão técnica clássica e levaria a média junto. Ok? Então falta a gente falar do Ibov. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe, alguma coisa aqui para vocês. Acho que está tudo certo. Então vamos falar de Bova 11, primeiramente. Algumas pessoas me escreveram perguntando por que está azul aqui, porque no treinamento eu deixei assim para delimitar o território entre as bandas. Olha, existe um possível eixo de W que fica meio desconfigurado assim a 69,75. É interessante que Bova 11 volte acima desse patamar. Quem sabe hoje, né? Mas se a gente observar esse movimento entre os dias 23, 24, 25 e 26, a gente pode considerar um mastro e esses dias aqui a bandeira. Né? Então, por exemplo, uma reação hoje está caindo 1,33. Se a gente tem um fechamento 0,5%, 0,30, lateral, eu acho que amanhã será alta, se isso ocorrer. Né? É uma leitura parecida com o Ibov, né? Dá para imaginar que um mastro bandeira? Talvez. Só que seria bem interessante ver o Ibov acima de 72.250, 72 mil pontos, porque ele ficaria acima do eixo dessa figura macro. A gente perceberia que ele respeitou a retração de 50% de FIBO e ele fecharia cravado na retração de 61,8 do próprio eixo que eu citei anteriormente da média móvel de 5 períodos. Eu acho que essa que seria a leitura, seria interessante caso viesse a ser materializada. E aí, falando do mini índice, né? Nós temos aqui também o mini índice na retração de 50% de FIBO. O que seria interessante para o mini índice? Romper a região de 72 também, 72.200, que é a retração de FIBO de 61,8.
72,385 o eixo do W. Tem a ideia do mastro bandeira também, apesar do movimento da bandeira ser mais longo que o clássico. E vejam as mínimas aqui, ó, 72,215, 72,500, 72,820, quer dizer, teria que romper os 72 para começar a brigar 72,385, 72,500, 72,215, enfim, nesses fundos aqui na média de 5. Vamos ver se o intraday nos passa alguma pista, alguma coisa do gênero. Ele nos dá a ideia de um canal. Em tese, o mini índice viria na parte alta do canal, aqui perto de 73 mil pontos. Né? Tem esse gap aqui para atrair o preço, ele viria para testar a média, e esse fundo no 72.500 também. E aqui ele poderia bater e cair novamente, e se rompesse, traria para nós o algo novo. Se a gente baixar o tempo gráfico, o que nós podemos verificar? Houve um fundo topo-fundo, então houve um pequeno pivô a 70,255. Depois a gente teve um fundo, um topo, um fundo. E nós temos um pequeno pivô que está sendo rompido a 70,950, rompido nesse momento. E no 15 minutos, se a média de 21 for rompida, provavelmente projetaria uma recuperação ao longo da tarde. Ok? Pessoal, então é isso aí. Na descrição do vídeo vai estar o nosso canal gratuito do Telegram. Seja bem-vindo à Bolsa gratuito na parte alta aqui do canal do YouTube. E no nosso site toptraders.com.br, você colocando o nome e e-mail, recebe a partir de amanhã o informe cenário, que é um material que eu faço com muito capricho. É o meu bloco de notas compartilhado com você que me ouve, investidor ou investidora. Saúde e paz a todos. Um forte abraço, pessoal. Valeu!